Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. A proposta do governo de incluir as vacinas anti-Covid na cobertura dos planos de saúde virou polêmica no setor. O Ministério da Saúde alega que a vacinação vai prevenir doenças e internações e evitará gastos para os próprios planos. Já as operadoras são contrárias e dizem que a medida causará prejuízos para a população. A discussão de incluir vacinas na cobertura obrigatória dos planos de saúde já acontece bem antes da pandemia de Covid-19. Pelas regras atuais, as operadoras não são obrigadas a fornecer nenhum tipo de imunizante. Toda a vacinação é centralizada no Plano Nacional de Imunização, o PNI. A proposta de mudança agrada a muitos clientes. Se eles garantirem a vacina que for segura, acho uma boa ideia, porque a gente já paga caro. No mínimo, né? Para até sobrecarregar menos o plano, né? Porque se as pessoas estão vacinadas, o plano não vai ser tão sobrecarregado, né? Com tanta demanda de internação de Covid. Ajudaria também a desafogar o SUS um pouco. Acho que seria bacana. A proposta de incluir a vacina anti-Covid na cobertura obrigatória já foi enviada pelo Ministério da Saúde à Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Em nota, a entidade confirmou o recebimento do ofício e informou que o assunto precisa ser tratado com cautela e responsabilidade. E ressaltou que é preciso fazer uma simulação dos impactos possíveis na saúde pública. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a participação dos planos de saúde pode acontecer de duas formas. Em um primeiro momento, as operadoras ressarciriam o governo pelas doses aplicadas em seus clientes, já que não é possível comprar a vacina. Mas no futuro, as próprias operadoras poderiam adquirir os imunizantes e realizar a vacinação. Primeiro é necessário fazer um estudo científico. Depois que vem o estudo, aí o parecer é emitido. Não há pressa para se fazer isso. Isso tem que ser feito com base na ciência, né? O que temos defendido de forma reiterada. O Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos está trabalhando com essa solicitação que foi feita pelo presidente da República. Atualmente, os planos de saúde contam com mais de 48 milhões de clientes em todo o país. Esse número é o maior dos últimos 5 anos. Só no ano passado, durante a pandemia, mais de 1 milhão de pessoas contrataram algum tipo de plano. E o principal argumento do governo é que a medida vai ajudar as operadoras a economizar. Isso porque os gastos com internações hospitalares e tratamento de doenças vão diminuir. As operadoras contestam. A Associação Brasileira dos Planos de Saúde acredita que a medida pode prejudicar a própria população. Quem não pode pagar um plano teria menos acesso às vacinas. E, por outro lado, os clientes dos planos teriam que pagar mais caro, já que os custos da vacinação seriam divididos por todos. O plano de saúde, ele é organizado igual o sistema de previdência, é tipo uma poupança coletiva, uma vaquinha. As pessoas fazem uma cotização com o princípio do mutualismo, quer dizer, todo mundo paga o plano de saúde para alguns usarem. Mas no caso da vacina é diferente. Fura a regra dos todos pagam para alguns usarem, porque todo mundo vai ter que usar. Então, como não tem almoço grátis, não tem mágica, esse custo da vacina vai ser repassado para a mensalidade. Então, como todos vão usar, você vai ratear para o conjunto e é como se a pessoa pagasse a vacina do próprio bolso. A Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, que engloba profissionais e pesquisadores da área da saúde, teme que a medida favoreça quem tem mais poder aquisitivo. É um temor da gente, é o que a gente tem chamado, vai aumentar a desigualdade que o Brasil tem. Aqueles com plano de saúde vão ter acesso mais rápido e aquelas outras pessoas que não têm plano de saúde podem ficar lá para trás e não há vacina. A questão maior hoje é essa. Há uma escassez de oferta de doses de vacina. Então, essas doses precisam ser doses que o público geral e todos vão ter acesso. Então, de fato, se a gente tiver formas diferenciadas, planos de saúde vacinam seus usuários, o SUS vacina quem não tem plano de saúde, a gente não vai ter nenhuma noção disso e a desigualdade vai aumentar, a desigualdade no acesso.
E nós, como sanitaristas, defendemos um SUS integral e universal. Nossa reportagem consultou advogados e especialistas em direito da saúde. E a avaliação é que a medida deve sim favorecer os clientes. Mas a ressalva é que é necessário haver um planejamento mais detalhado de como será feita a vacinação. E essa discussão ainda deve levar tempo. Para o consumidor vai ser muito bom, que eles não vão ficar dependentes única e exclusivamente do SUS, eles vão poder buscar essa cobertura pelas operadoras. Porém, tem que se pensar numa estratégia, em como que vai ser ofertada essa vacina, como que vai ser, se eles vão ter que buscar o plano de saúde ou o hospital para aplicar, se na verdade vai continuar sendo aplicado nos postos de vacinação do SUS, para poder depois ressarcir o SUS, o convênio ressarcir o SUS, tem que ver a forma que isso vai ser feito, porque quando fala de vacina, desde a compra até a distribuição, é tudo uma logística que tem que estar muito bem pensada para se chegar no consumidor da melhor forma possível, né? E quando isso não é feito, aí isso acaba impactando muito para o consumidor também, que ele vai estar lá no final, ele vai estar lá na ponta, ele que vai estar recebendo essa vacina. Então, eu acho que, antes de estar incluindo no rol, ela tem que ser muito bem pensada como vai ser essa logística. E o Ministério da Saúde ampliou a campanha de vacinação contra a gripe para toda a população. Agora, estados e municípios podem vacinar além dos grupos prioritários. A campanha de vacinação contra a gripe foi ampliada para toda a população brasileira acima dos 6 meses de idade. Segundo o Ministério da Saúde, cada município deve determinar de que forma essa imunização vai ser realizada. A campanha conta com mais de 80 milhões de doses de vacinas contra a influenza produzidas pelo Instituto Butantan, em São Paulo. Cerca de 79 milhões de brasileiros integram o público-alvo, que foi contemplado em 3 etapas. Até o momento, 34 milhões de pessoas foram imunizadas, o que equivale a 42% dos grupos prioritários. As pessoas que fazem parte dos grupos prioritários e ainda não se vacinaram podem realizar a imunização. Integram o grupo idosos acima dos 60 anos, professores, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, mulheres que deram à luz recentemente, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, entre outras. O sistema COVAX pediu que as vacinas homologadas pela OMS e os principais órgãos de saúde sejam tratadas de forma igual em todo o mundo. As autoridades devem considerar totalmente vacinada qualquer pessoa que tenha sido inoculada com os imunizantes disponíveis para fazer viagens e participar de reuniões. Esta posição coincide com a entrada em vigor do passe sanitário nos 27 países da União Europeia e outros 4 territórios, mas em uma decisão criticada por muitos países, a Agência Europeia de Medicamentos não reconhece a vacina AstraZeneca fabricada na Índia, o que garantiria o direito de acesso a esses países. A EMA estima que existem possíveis diferenças na fabricação. Para os parceiros do mecanismo COVAX, qualquer medida que exclua pessoas protegidas com alguma das vacinas aprovadas pela OMS de certo benefício aumentaria ainda mais a lacuna entre as vacinas. Também agravaria as desigualdades que já foram observadas na distribuição dos imunizantes contra a Covid. Em meio ao debate, o destino de uma vacina é incerto. O imunizante desenvolvido pelo laboratório alemão CureVac tem 48% de eficácia contra a Covid-19, um nível muito inferior ao dos outros imunizantes por RNA mensageiro. O produto já foi encomendado em grandes quantidades pela União Europeia. O laboratório atribui a situação à propagação rápida das novas variantes. Apesar disso, ainda espera que as autoridades regulatórias aprovem a comercialização da vacina. Na Albânia, dezenas de mulheres atravessam a madrugada para colher ervas que acreditam serem poderosas aliadas contra o novo coronavírus. Entre 2019 e 2020, as exportações saltaram e fizeram do país o principal exportador de plantas medicinais. Os aromas e cores da sálvia, da lavanda e da centáurea dão ainda mais vida aos campos da pequena Albânia. O país viu um forte aumento na demanda por ervas consideradas medicinais
desde o início da pandemia do novo coronavírus. Muitas espécies colhidas na nação europeia são usadas para chás ricos em vitamina C e antioxidantes. Sálvia é a minha vida. Tenho mais de 90 anos e tomo uma infusão dela todos os dias. É bom para respirar, para tudo. Em Xéqueras, aos pés da montanha Malitati, é chegada a estação da centáurea, uma planta conhecida por estimular o metabolismo e a imunidade. Para evitar o calor, dezenas de mulheres trabalham desde a madrugada e escolhem a dedo essas flores azuis que atraem borboletas e abelhas. Em seguida, elas são postas para secar em um local escuro para preservar a cor antes de serem exportadas. A Albânia é um paraíso para as ervas medicinais, um país sem poluição. A Covid-19 foi oportuna, já que fez a demanda disparar, então aumentamos as áreas de cultivo. Cerca de 95% do que é colhido nestes campos é exportado para países como Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, França, Alemanha e Itália. Só em 2020, a Albânia exportou mais de 14 mil toneladas dessas plantas medicinais e aromáticas por um valor aproximado de 59 milhões de dólares. De acordo com dados oficiais, uma cifra de 15% superior a 2019. Aqui a sálvia e a alfazema têm uma qualidade superior, toda a terra é perfeita, o clima também, e todos são produtos orgânicos porque não usamos agrotóxicos. Muitos estão convencidos de que essas ervas são eficazes no combate às infecções pelo novo coronavírus. E você vai ver ainda nesta edição, o mercado financeiro está mais otimista com relação ao crescimento da economia do Brasil. E ainda, a tradição de quase um século mantém os japoneses alongados e prontos para enfrentarem a rotina diária de trabalho. É o Rádio Taiso. Os detalhes você confere daqui a pouco. Até já. O governo federal vai liberar mais 20 bilhões de reais para prorrogar o auxílio emergencial. A liberação dos recursos será destinada ao pagamento de mais 3 parcelas do benefício. O ministro da Economia, Paulo Guedes, autorizou a abertura de um crédito extraordinário no valor de 20 bilhões e 272 milhões de reais para o pagamento de mais 3 parcelas do auxílio emergencial. A liberação deve ser destinada ao Ministério da Cidadania, pasta responsável pela entrega do benefício para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Segundo o ministro da Cidadania, João Roma, a última parcela do auxílio deve ser paga em outubro e em novembro já deve entrar em vigor o novo programa social do governo. Os valores do benefício devem ser mantidos entre R$ 150 e R$ 375 e vão contemplar mais de 39 milhões de brasileiros, os mesmos que receberam a última parcela em julho. O novo calendário ainda vai ser divulgado pela Caixa Econômica. O auxílio emergencial é limitado a uma pessoa por família com renda per capita de até meio salário mínimo, ou R$ 550, ou a família com renda mensal total de até 3 salários mínimos. O mercado financeiro está mais otimista com relação ao crescimento da economia, mas a inflação também deve subir mais do que o projetado antes. Os economistas do mercado financeiro projetaram uma alta na estimativa média da inflação em 2021, ao mesmo tempo em que passaram a ver um crescimento do Produto Interno Bruto. Para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial do país, a expectativa do mercado para este ano subiu de 5,97% para 6,07%. Essa seria a 13ª alta seguida. A projeção ficaria acima do teto do sistema de metas. O centro da meta de inflação para este ano é de 3,75%. E para a meta ser considerada cumprida, deve ficar entre 2,25% e 5,25%. No caso do PIB de 2021,
Os economistas do mercado financeiro subiram a estimativa para o crescimento de 5,05% para 5,18%, a 11ª alta seguida do indicador. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. As previsões constam no Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. Os dados foram levantados em pesquisa com mais de 100 instituições financeiras. O Departamento de Trabalho americano divulgou que em junho foram criadas 850 mil vagas de empregos. Os analistas esperavam 680 mil. Apesar da economia dos Estados Unidos ter criado mais empregos do que o esperado para o mês, o mercado de trabalho está longe de se recuperar da pandemia. O presidente Joe Biden afirmou que é um progresso histórico que tira a economia da pior crise em 100 anos. Mas a taxa de desemprego ainda revelou dados preocupantes. Ficou em 5,9%, com 9,5 milhões de pessoas desocupadas. O Departamento de Trabalho destacou que esse dado se mantém muito acima do registrado antes da pandemia. Em fevereiro do ano passado, por exemplo, 5,7 milhões de pessoas estavam sem trabalho. Como era esperado, houve ganhos trabalhistas notáveis nos setores de lazer e hotelaria, os mais afetados pelas medidas restritivas relacionadas à Covid-19. Graças a uma campanha de vacinação eficaz, muitas empresas puderam reabrir rapidamente. O comércio com criptomoedas é proibido na China. Nos últimos meses, o gigante asiático vem adotando medidas contra a utilização de moedas virtuais. O Banco Central chinês fechou uma empresa de software sob suspeita de estar envolvida em transações com criptomoedas. A entidade alertou contra qualquer ajuda que seja fornecida a essas sociedades vinculadas às moedas virtuais. O comércio com criptomoedas é proibido na China e nos últimos meses as autoridades endureceram ainda mais o tom, fechando minas, os locais onde são geradas as criptomoedas usando um software poderoso. O país também solicita aos bancos que impeçam qualquer transação relacionada a elas. O escritório do Banco Central ordenou o fechamento da empresa de software Beijing Kudao Cultural Development, com o argumento de que forneceu serviços de software para transações com moeda virtual. Segundo um comunicado, a medida foi tomada para controlar o risco de especulações em transações com moeda virtual e, assim, proteger a segurança dos bens públicos. O preço das moedas virtuais oscilou muito nas últimas semanas, especialmente pelo efeito deste tom mais duro das autoridades chinesas sobre as minas e a comercialização desses ativos digitais. O Bitcoin caiu para menos de $30 mil no mês passado. Uma tradição de quase um século mantém os japoneses devidamente alongados e prontos para enfrentarem uma rotina diária de trabalho. O rádio Taiso sobrevive ao tempo e às novas tecnologias. Vamos conferir. As Olimpíadas ainda nem começaram, mas todos os dias milhões de pessoas realizam esta sessão de alongamentos no Japão. Estes exercícios tomam conta de parques, escolas e escritórios japoneses, mesmo em tempos de distanciamento social. Com mais de um século de existência, a tradição é conhecida como Rádio Taiso. O corpo fica devidamente alongado desde a manhã, minhas articulações agora se movem de forma suave. O Rádio Taiso é tão popular que sessões são transmitidas pela televisão e rádio públicas do país. As práticas do alongamento são acompanhadas por músicas tocadas em pianos e palavras de encorajamento. Se não pratico o Rádio Taiso, o ânimo não se eleva e não sabemos se as partes do nosso corpo estão pesadas ou não. Então eu acho o exercício muito importante. O primeiro programa de Rádio Taiso foi veiculado em 1928 e resistiu até mesmo aos tempos de pandemia. À medida que o trabalho remoto aumenta, algumas pessoas se sentem solitárias. Fazendo isso, podemos nos ver face a face pelo menos uma vez por dia. A
tradição prova que, diante dos avanços tecnológicos, certos hábitos se mantêm de pé, mesmo em um país tão rápido como o Japão. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um ótimo sábado para você. Tchau.